Boa tarde a todos. Estamos reunidos em comissão para apreciação de pareceres. A Comissão de Legislação e Redação, presente eu, Cléber Davi, presidente, o colega relator Wilson do Povo e o membro Renato Moraes. Uso a presença também do colega vereador Sebastião Silvestre. Solicito a técnica administrativa Débora para a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, a ata da 8ª reunião ordinária. Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação, vereadores Cléber Davi, Wilson Batista Paiva e Renato Nascimento de Moraes. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 7ª reunião das Comissões de Constituição e Finanças, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.244, que altera dispositivos da Lei Municipal 3.016, que dispõe sobre a implantação do novo sistema de estacionamento rotativo pago em vias aéreas e logradouros públicos do município de Itajubá e autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a terceiros, por meio de licitação, as atividades e serviços dessa sistemática e da outras providências de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Em votação, foi aprovado por 2 votos e a abstenção do vereador Renato Nascimento de Moraes, por ser autor do projeto. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 26 de fevereiro de 2018. Ata em discussão, em aprovação, aprovada. Vamos à leitura do parecer ao projeto de lei número 4.254/2017, assunto: proíbe a fabricação, venda e comercialização de armas de brinquedo em qualquer de suas formas e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.254. Preliminarmente, conforme exposto na própria justificativa, vale ressaltar que a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas ou similares de armas de fogo, que com essas se possam confundir, já é proibida em território nacional por força da Lei 10.826, o já conhecido Estatuto do Desarmamento. Ademais, entendemos que o tema abordado não se enquadra na competência legislativa municipal, que é definida pela Constituição Federal em seu artigo 30, inciso 1º. Pela expressão interesse local, devemos entender tudo aquilo que é peculiar ao município. Dessa maneira, forçoso entendemos que o interesse local, no caso em tela, não se aplica através de normativa municipal, eis que a matéria acaba sendo objeto de interesse nacional, sendo necessariamente regulada via legislação federal, através da capacidade legislativa da União e a aplicabilidade em todo o território nacional. Apenas a título ilustrativo, objetivando evidenciar o interesse nacional da matéria tratada no projeto, caso proíba a comercialização no município de Itajubá e não proíba nas cidades circunvizinhas ou mesmo no estado, o acesso para o usuário continuará a ser o mesmo, sendo que apenas a aquisição não ocorrerá em âmbito local. Nesse caso, a proibição de fabricar, vender e comercializar ocorrerá em âmbito local, porém não estará vedado possuir o brinquedo que tenha sido adquirido em comércio diverso ao do nosso município. O interesse local acaba mascarando o interesse nacional e a finalidade almejada jamais seria alcançada. Com efeito, a nosso ver, qualquer regramento adicional relacionado à arma de fogo, seja réplica ou brinquedo, mesmo que seja nos termos apresentados no projeto de lei 4.254, deverá estar disciplinado via legislação federal, com vigência em todo o território nacional, conforme previsto no próprio artigo 26 do próprio Estatuto. Voto do relator. Assim, concluímos o presente parecer pela inviabilidade jurídica do projeto de lei submetido à análise, na medida em que o município não possui competência para legislar sobre o comércio de armas de brinquedo, visto que o tema já foi devidamente regulamentado pelo Estatuto do Desarmamento. No mais, cabe à União autorizar e fiscalizar o comércio de armas e demais materiais bélicos, assim como legislar sobre direito comercial. Itajubá, 27 de fevereiro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. O parecer ao projeto de lei número 4.254/2017, assunto: proíbe a fabricação, venda e comercialização de armas de brinquedo em qualquer de suas formas e da outras providências, está em discussão. Em aprovação, aprovado. Vamos à leitura do parecer ao projeto de lei 4.256/2017,
dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade, corrupção e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.256. Da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular da iniciativa. Não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em respeito à moralidade da administração pública, a vedação pretendida revela-se como medida adequada e razoável. De fato, a homenagem pública que se faz a personalidades é incompatível com condenações que apontem para a prática de improbidade administrativa ou mesmo crime de corrupção. Referidas homenagens representam uma contradição lógica com os próprios princípios republicanos e com as finalidades do Estado. Por essa razão, devem ser vedadas nos termos do projeto apresentado. Não obstante, algumas modificações se fazem necessárias para fins de adequação do texto legislativo. O crime de corrupção é definido pelo Código Penal e possui duas modalidades, corrupção ativa e corrupção passiva. A corrupção ativa pode ser praticada por qualquer pessoa, de modo que a conduta escrita no artigo 333 do Código Penal difere da corrupção passiva, prevista no artigo 371 do Código Penal. Assim, o crime de corrupção passiva corresponde a um crime próprio, pois somente pode ser praticado por funcionário público. Lembramos que as condutas descritas no Código Penal não possuem o grau de generalidade que normalmente se atribui ao vocábulo corrupção, no uso corrente da linguagem. Por isso, a adequação do texto da proposição se faz necessária a fim de que possa cumprir a finalidade pretendida. Portanto, tendo em vista a diferenciação nos conceitos de corrupção ativa e passiva, e ainda considerando que, em verdade, o Código Penal trata de uma série de crimes contra a administração pública, que são igualmente reprováveis e incompatíveis com a homenagem a personalidades, é necessária a alteração da redação do projeto através de emenda modificativa, cuja proposta apresentamos ao final. Outra alteração necessária é em relação à correta adequação do momento do processo judicial que se considerará a pessoa impedida de ser homenageada. Normalmente, se considera que o momento processual para caracterizar a pessoa como culpada pelo cometimento de crime ou ilícito após o trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recursos. Assim, deve estar expresso no texto da proposição que estará caracterizada a impossibilidade de homenagem às pessoas que forem condenadas por crimes de improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública somente após o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Dessa forma, propõe-se as seguintes emendas. Desse a emenda do projeto de lei 4.256, a seguinte redação. Proíbe homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública e da outras providências. 2. Desse ao artigo 1º do projeto de lei 4.256, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica proibido, no âmbito da administração pública do município de Itajubá, a concessão de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas com sentenças transitadas em julgado por atos de improbidade administrativa nos termos da Lei Federal 8.429 ou por crime contra a administração pública nos termos do Código Penal. Do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbices, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.256 para sua apreciação e votação, desde que aprovadas as emendas propostas. Itajubá, 27 de fevereiro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Com a proposta das emendas aqui sugerida pelo jurídico, o parecer ao projeto de lei 4.256/2017 está em discussão, em aprovação, aprovado. Agora, com a presença da Comissão de Finanças, vamos dar início à leitura de pareceres da reunião em conjunto, Constituição, Legislação e Redação, representada aqui pelo presidente Cléber Davi, o colega vereador Wilson do Povo, e o colega Renato de Moraes. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, seu presidente, colega Sebastião Silvestre da Costa e Fabrício Oliveira Machado. Solicito a Débora ainda a leitura do parecer ao projeto de lei 4.243/2017, assunto: institui Geton
aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.243. Primeiramente, verificamos que a Câmara Municipal possui competência para legislar sobre o tema, eis que não se trata de matéria resguardada nas competências privativas da União, previstas no artigo 22 da Constituição, ou nas competências do Estado de Minas, previstas nos artigos 9º e 10 da Constituição Estadual. Assim, a matéria está inserida nos incisos 1º e 5º do artigo 30 da Constituição da República, que dispõe que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. A iniciativa do projeto também está correta, eis que se trata de competência privativa do prefeito, prevista no artigo 48, inciso 1º da Lei Orgânica de Itajubá, que dispõe sobre a fixação de remuneração de cargos, empregos e funções. A palavra jeton tem origem na língua francesa e significa conta-tentos, ficha, ponteiros, no sentido de conta-pontos. Na administração pública brasileira, a palavra tem origem no Decreto-Lei 162, que arbitrava o valor da gratificação que as pessoas receberiam por participarem de conselhos ou comissões em órgãos públicos. A palavra decorre do sentido de existir uma ficha que registra o comparecimento de alguém em alguma sessão ou reunião, como, por exemplo, de um conselho ou comissão, e a partir desse registro de comparecimento e trabalho, a pessoa passa a ter direito de receber a remuneração arbitrada. No caso em análise, a JARI de Itajubá foi criada pela Lei Complementar 59 e, em seu artigo 12, dispõe que esse órgão será composto por 3 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um integrante com conhecimento na área de trânsito, com nível médio de escolaridade, um representante servidor do DETRANIT, um representante de entidade de sociedade ligada à área de trânsito, sendo a nomeação feita pelo chefe do Executivo com mandato mínimo de 1 ano e máximo de 2 anos. A referida legislação não permite nem proíbe a remuneração dos membros da JARI, havendo uma lacuna legislativa nesse sentido, razão pela qual os atuais membros da JARI não recebem nenhum tipo de valor para processarem e julgarem os recursos das infrações de trânsito. O artigo 1º do projeto de lei visa instituir a gratificação denominada jeton aos membros da JARI, que só terão direito à percepção do valor se comparecerem na sessão e cumprirem suas funções. O artigo 2º do projeto de lei prevê que a jeton terá valor correspondente a 2,5 UFIs para cada membro por sessão de julgamento e será pago na mesma data de acerto da remuneração dos servidores públicos municipais, no mês subsequente ao ato de sua apuração, mediante a devida comprovação da atuação do membro da referida junta administrativa. O projeto prevê o julgamento de no mínimo 8 processos por sessão, podendo ser realizada até 4 sessões mensais remuneradas, vedadas sessões extraordinárias. A jeton não incorporará vencimento ou remuneração de servidor público e não caracteriza vínculo empregatício. Eli Lopes Meireles ensina que os membros das juntas administrativas de recursos de infrações são considerados agentes públicos honoríficos. Para Meireles, agentes honoríficos são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário. Geralmente, esse tipo de agente não recebe remuneração pelo serviço que executa, por atuarem em atividade transitória, como, por exemplo, os mesários convocados para trabalharem nas eleições. Contudo, a função de membro de JARI no município de Itajubá prevê mandato mínimo de 1 ano e máximo de 2 anos, sendo o agente honorífico exigido regularmente, considerando o volume de recursos das infrações de trânsito municipais. Desta forma, se existir previsão legal para a remuneração desses agentes, o que se pretende instituir com o projeto de lei em questão, e se houver previsão nas peças orçamentárias, é possível a instituição de jeton para os membros da JARI. Porém, é vedado seu pagamento aos membros de poder, ao detentor de mandato eletivo, aos ministros de Estado e aos secretários estaduais e municipais que são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, devendo o chefe do Poder Executivo se atentar para isto quando da execução da despesa. Outro ponto importante a se destacar é que a remuneração dos membros da JARI não poderá ultrapassar, nos municípios, o valor do subsídio do prefeito, como determina o inciso
11º do artigo 37 da Carta Magna, devendo o chefe do Poder Executivo se atentar para isso quanto da execução da despesa. A estimativa de impacto orçamentário financeiro acostada com o projeto de lei aponta que a despesa objeto do projeto está inserido no Código de Dotação 02.1701, Projeto Atividade 06.122.26.22.27, a categoria econômica 3.1.90.00, alegando a existência de um superávit. Analisando a lei orçamentária referente ao exercício de 2018, vemos a previsão de R$ 600 mil para suportar as despesas com vencimentos e vantagens fixas de pessoal. Por fim, destacamos que foi cumprida a exigência do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à apresentação dos documentos. Voto dos relatores. Diante do exposto, parece que o projeto de lei não contém nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Opinamos, assim, pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Itajubá, 26 de fevereiro de 2018. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto de lei número 4.243/2017, que institui jeton aos membros da Junta Administrativa de Recursos e Infrações, JARE, e dá outras providências, está em discussão. Fabrício. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Renato, presidente Sebastião Silvestre, relator Wilson do Povo. Só uma dúvida a ser esclarecida, porque agora com a Zona Azul, a JARE já tem... ela tem o poder orçamentário na secretaria, correto? Essa dotação... já há uma dotação orçamentária para isso, né? Então, essa dotação orçamentária vai sair do erário municipal ou vai sair da contribuição da Zona Azul? Que está no projeto isso? Não sei se o vereador Renato pode ajudar, Renato. Está ciente disso, alguma coisa? Você que fez parte do Detranit? Boa tarde, vereador Kleber Davi, presidente dessa comissão. Vereador Sebastião Silvestre, Wilson, Fabrício, boa tarde, Débora, Wallace, boa tarde. Fabrício, vereador Fabrício, essa questão do pagamento de jeton para os membros da JARI, segundo a lei que municipaliza o trânsito, o recurso é oriundo das multas de trânsito. Então, não é do dinheiro para pagar o jeton dos membros da JARI, não vem do recurso arrecadado com a Zona Azul e nem dos cofres do município, mas sim das multas de trânsito que são aplicadas pelos seus agentes. Correto, mas no projeto está colocando que a estimativa impacto orçamento financeiro está analisando a previsão de 600 mil que já tem na lei orçamentária. Então, o que você falou não ocorre, o que você falou é do erário municipal. A importância da estimativa de impacto é que não é possível prever o recurso que é arrecadado com o número de multas, é porque é variável. Portanto, seguindo os trâmites da legislação, é importante utilizar a ficha orçamentária prevista no orçamento da prefeitura, mas ela pode ser suplementada pelo recurso da multa. Então, essa aqui, no caso, é a suplementação. Se caso É possível ser suplementada do recurso de multa. Do recurso. Ok. É em discussão ainda? Renato, mais alguma coisa? Tranquilo? Então, em aprovação? Aprovado. Bom, eu agradeço a presença dos membros das duas comissões, companheiro Sebastião Silvestre, Wilson do Povo, Fabrício Machado. Eu vou continuar aqui com o colega Renato, que nós temos uma comissão especial. Se vocês quiserem ficar presentes, fique à vontade. Vamos à leitura do parecer ao projeto de resolução número 995/2018, que institui no âmbito da Câmara Municipal o programa de admissão de estagiários, autoriza a mesa diretora a celebrar termo de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola CIEE e dá outras providências. Comissão Especial. Parecer do relator ao projeto de resolução 995. Da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa. Resta por cumprida a exigência legal no tocante à iniciativa do projeto de resolução. Da redação. Em relação à redação do projeto de resolução, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95, sendo que existem duas irregularidades na redação que necessitam serem corrigidas. A primeira irregularidade é em relação à repetição do parágrafo 1º do artigo 2º, sendo que a redação do primeiro dos parágrafos está incompleta e a segunda está regular.
Deverão os autores do projeto verificar esta falha para excluir a redação incompleta do primeiro parágrafo 1º ou completar e, por consequência, renumerar os parágrafos do artigo 2º. Já a segunda irregularidade está na carga horária que o estagiário deverá cumprir. Consta no artigo 13 que o estagiário deverá cumprir carga horária de 6 horas diárias e 30 horas semanais, mas no inciso 6º do artigo 21 menciona a carga horária de 20 horas semanais. Assim, tal contradição deverá ser sanada através de emenda modificativa a ser proposta pela comissão especial, ouvidos os membros da mesa diretora. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de resolução. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa agilidade do projeto de resolução 995 para sua apreciação e votação, devendo ser observados os apontamentos do tópico 4 deste parecer. Itajubá, 28 de fevereiro de 2018. Renato Nascimento de Moraes, relator da comissão especial. Bom, aqui foi levantada pela comissão e pelo relator Renato essas 12 correções. Eu acho que a melhor saída seria a própria comissão apresentar isso, Renato, para que não reinicie o processo de ter que protocolar novamente e dar início. Então, se você estiver de acordo, a própria comissão indica as 2 correções, ok? Está ainda em discussão? Em aprovação, aprovado. Eu agradeço a presença do vereador Renato, desejo uma boa tarde a todos.